Começa agora mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Hoje, mais uma vez, com a presença de Richard Simonetti, orador e escritor espírita. Os nossos cumprimentos aos telespectadores, a satisfação de estarmos aqui conversando com o Sidney uma vez mais, tratando de temas de atualidade à luz da doutrina espírita. Bem, amigos, hoje o tema é obsessão e exorcismo. Podem os espíritos conduzir, atormentar a vida das pessoas vivas? É possível exorcizar esses espíritos? Richard, nós gostaríamos de começar as nossas perguntas relembrando uma das histórias contidas em um dos seus livros, em que você fala que na sua infância você costumava ver um homem que passava em frente à sua casa com um saco nas costas e que você tinha muito medo disso. Eu era menino ainda, meus 4, 5 anos, e havia muito essa tendência de botar medo nas crianças naquela época, né? Uma orientação totalmente equivocada. Então, lá de frente de casa, passava sempre um homem carregando um saco, e ele devia ser uma pessoa muito pobre, a roupa em desalinho, mal vestido, né? Barbas desgrenhadas, e numa situação assim, a gente notava que era uma pessoa muito pobre. Mas ele inspirava um certo temor, porque a sua figura, né, era um homem grande, com aquela barba espessa e as vestes em desalinho, e diziam para mim que aquele homem levava crianças desobedientes, que criança desobedeceu aos pais, ele punha naquele saco lá e levava embora. E eu tinha muito medo do homem, ficava apavorado quando ele aparecia e com muito medo de que ele me levasse eventualmente em face de uma desobediência. Com o passar do tempo fui crescendo e acabei descobrindo que aquele homem na verdade era um humilde catador de papéis, né? Não tinha nada de maldade nem de raptar crianças. A partir do momento em que eu tive noção de quem era aquele homem, o medo desapareceu, né? Então eu conto essa história, inclusive, para demonstrar como superstições podem inspirar temores nas pessoas totalmente infundados, né? Com base apenas em informações equivocadas a respeito de determinados acontecimentos ou a respeito de determinadas pessoas. Quer dizer, Richard, que o medo pode nos sujeitar a más influências? Não há dúvida, quando nós temos medo de alguma coisa, ou de alguém, ou de uma situação que estejamos enfrentando, o medo geralmente ele nos perturba, baixa o padrão vibratório, como se costuma dizer, e nós ficamos vulneráveis a influências espirituais, espíritos que se aproximam e que aproveitam desse medo e nos incutem mais medo ainda, exploram esse medo que nós temos em determinada situação, e a partir dali eles podem estabelecer um domínio sobre nós, seria o domínio do espírito desencarnado sobre o encarnado. Dar um exemplo bem simples. A mulher que tem muito medo que aconteça alguma coisa com os seus filhos, que saem para a escola, tem as suas atividades normais, escolares, saem, vão para a escola, eles têm algum passeio, alguma coisa, mas ela é uma pessoa muito preocupada com isso, e sempre imaginando que possa acontecer alguma coisa com as crianças. Esse medo, esse receio que ela tem, que chega até a desajustá-la, ele é usado por espíritos que se aproximam e exploram esse medo. Porque os espíritos, eles nos dominam na medida em que exploram as nossas fraquezas. Se eu tenho medo de alguma coisa, se eu tenho ressentimento, mágoa, rancor de alguém, ele explora também. Quer dizer, o espírito sempre vai explorar as nossas fraquezas relacionadas com temores, com dúvidas, com sentimentos. A partir dali é que nós temos o chamado domínio do espírito desencarnado sobre o encarnado. Richard, mas isso deve trazer ao telespectador uma certa estranheza, porquanto aqueles que não estão familiarizados com a doutrina espírita estranham quando nós espíritas dizemos que os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que supomos. Mas isso é verdade, Richard? Nós vivemos rodeados por uma nuvem de testemunhas, como dizia o apóstolo Paulo. A população desencarnada é muito maior do que a população encarnada. A população global da Terra, segundo informações de Chico Xavier, informações que ele colhia da espiritualidade, seria de perto de 25 bilhões de espíritos em evolução. Nós temos atualmente 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra. Consequentemente, 18 bilhões são desencarnados. Esses 18 bilhões, eles se distribuem
na atmosfera espiritual em vários níveis, né? Haverá aqueles que estão distantes da Terra, que estão em altos níveis de evolução, e haverá aqueles que são apegados à Terra, né? Que desencarnam e continuam por aqui. E que, de acordo com as suas tendências, a sua maneira de ser, aproximam-se das criaturas humanas, tentando ajudá-las ou prejudicá-las ou explorá-las nas suas fraquezas e fragilidades. Então nós somos realmente rodeados de muitos espíritos, que eventualmente podem até nos perturbar, iniciando aquilo que Kardec chamava de processo obsessivo, né? O domínio do espírito desencarnado sobre o encarnado. No seu livro Quem Tem Medo da Obsessão, você diz que muitos dos nossos desajustes e enfermidades estão estreitamente relacionados com a influência dos espíritos. O espírito pode trazer doença para nós, Richard? Ele não cria doença, ele apenas explora as nossas fraquezas. Ele pega o nosso ponto fraco, aquilo para o qual nós temos tendência, nos sujeita à tensão nervosa. Digamos, é a mulher que tem muito ciúme do marido. Então ele começa a explorar esse ciúme, incutir na cabeça dela a ideia de que o marido a está traindo, que o marido não se comporta bem. Então, de repente, a mulher o dia inteiro ela fica pensando no marido que está a traí-la, e com isso ela cai no desajuste, ela fica sob tensão nervosa. Quando ela cai sob tensão nervosa, será justamente a parte frágil de sua constituição física que vai acusar. De repente, se ela sofre de enxaqueca, ela vai ter dor de cabeça. Se ela tem um distúrbio hepático, ela vai ter uma crise de fígado. E assim, de acordo com a limitação física ou psíquica da pessoa, quando ela é pressionada psiquicamente, com o espírito explorando as suas fraquezas e as suas mazelas, será justamente essa parte frágil da constituição do indivíduo que vai acusar essa agressão que está sendo feita à espiritualidade. A agressão no sentido de influência espiritual, né, de influenciar com relação a determinados sentimentos ou ideias. É como, Sidney, você inflar uma bexiga. Você pega a bexiga e vai assoprando, ela vai crescendo. Vai chegar um momento em que ela vai estourar. Vai estourar onde? Ela vai estourar justamente onde ela for frágil. O mesmo acontece com o nosso psiquismo. A pessoa fala assim, mas como é que eu posso ter dor de cabeça em virtude de um assédio espiritual? Não é o espírito que provoca a dor de cabeça, ele o leva à tensão nervosa. Você entra em tensão nervosa, você vai ter a crise de enxaqueca. Então, sempre o nosso ponto frágil é que vai registrar a influência que nós estamos recebendo. Agora, veja bem, o prezado telespectador. Outras religiões falariam em influência do demônio. Elas também aceitam esse tipo de influência, só que falam que é do demônio. E nós espíritas dizemos que não, que o demônio não existe. Nós sofremos influência de espíritos, que são seres humanos desencarnados. Richard, em Atos dos Apóstolos, nós encontramos o seguinte registro. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos. Richard, isso parece que quer dizer que Jesus frequentemente conversava com os espíritos e libertava as pessoas dos espíritos impuros? Não há dúvida, nós vemos em inúmeras passagens evangélicas, Jesus, ao longo de seu apostolado, ele esteve afastando espíritos que perseguiam pessoas. Tem um caso de um menino lá, que quando ele sofria a agressão do espírito, o espírito fazia com que ele entrasse em convulsão, ele tinha uma convulsão. Qualquer médico hoje diria, não, é um problema neurocerebral, né? Você está tendo uma crise epilética. Na verdade, o menino estava sendo assediado por um espírito que provocava a crise, talvez tivesse até tendência. Mas o espírito provocava a crise. E o pai do menino disse que o espírito queria até matar o menino, porque fazia ele ter crises junto à água e junto ao fogo. E Jesus conversa com o espírito e o afasta. A partir dali o menino sarou, não teve mais nada. Então a gente nota que os espíritos agrediam as pessoas como agridem hoje. E os pontos fracos iam aparecendo, dando origem a problemas variados de saúde. Que na verdade a pessoa tinha um problema de saúde. Mas ele era agravado, ou era disparada a crise a partir da influência espiritual. Então Jesus afastava. Na época, esses espíritos eram chamados de espíritos impuros. Não havia o conhecimento que nós temos hoje a respeito de influências espirituais, como o Espiritismo nos esclarece. A teologia medieval passou a situar esses espíritos como seres demoníacos, né? Seria o diabo perseguindo as criaturas humanas. E o Espiritismo deixa bem claro para nós que diabos não existem, né? Diabos como seres criados à parte, anjos que se
deixaram dominar pelo orgulho e se afastaram de Deus e passaram a guerrear a obra da criação, isso para o Espiritismo não existe. Os diabos são, na verdade, homens desencarnados, agindo no plano espiritual de conformidade com as tendências que cultivaram na Terra, mas submetidos todos a leis inexoráveis de evolução, que mais cedo ou mais tarde vão conduzir homens e espíritos, anjos e demônios à perfeição, já que para isso fomos criados e Deus não falha jamais em seus objetivos. Richard, você falou no menino epilético. Uma das perguntas que nós preparamos para o programa de hoje é exatamente esta. Dizem que o espírito obsessor pode disparar a crise de epilepsia. Mas se a pessoa toma o remédio, não ocorre a crise. Nesse caso, o remédio afasta o espírito? Não, não afasta o espírito, apenas bloqueia o sistema nervoso e evitando a crise. O espírito não consegue disparar a crise porque está bloqueado. Veja bem, o espírito não faz a crise, ele provoca. Agora, se você bloqueia através de medicamentos, você pode neutralizar essa influência. Não vai neutralizar a influência, vai neutralizar a consequência da influência, que seria a crise. Vai fortalecer o doente para que Na verdade, a medicação não cura o doente, apenas evita a crise. A medicação posterior, ou dar um tempo, né? A gente ouve falar muito, já vi casos de crianças aí que têm, de repente, um foco irritativo no cérebro. Principalmente pessoas do campo, tem muito esse problema do cistocercose, né? Que seria o verme que se instala no cérebro, e fazendo uso de verdura contaminada ou carne contaminada, tem uma série de alimentos aí que, se forem mal preparados e mal higienizados, eles podem levar o cisto para o interior do organismo. Pode se instalar no intestino, em outra parte qualquer, às vezes se instala no cérebro e dá origem a um foco irritativo que provoca as crises de epilepsia, ou as crises convulsivas, que se chama hoje de epilepsia. E é muito comum isso acontecer com criança e o médico simplesmente dá medicamentos anticonvulsivos durante 2 ou 3 anos até que haja uma acomodação no cérebro. Uma acomodação, desaparecem as crises. Mas enquanto a criança tiver a tendência à crise, se ela sofrer o assédio de um espírito, o espírito vai disparar a crise tranquilamente. É o ponto fraco da criança, né, que vai atingir. Desculpe insistir no assunto, mas no caso aí, toda pessoa que tenha a tendência para convulsão, ela pode sofrer o assédio, sempre sofre o assédio de espírito inferior ou não? Não, de repente é uma criança que tem esse tipo de problema, tem o foco irritativo no cérebro, mas tem uma família bem ajustada, um lar bem ajustado, cultiva uma oração, frequenta um culto religioso, são pessoas voltadas para os aspectos espirituais. Então esse lar vai ter uma proteção muito grande. A criança poderá ter eventualmente crises epiléticas normais numa situação dessa natureza, mas nunca disparadas pela influência espiritual, porque o espírito não terá acesso àquele lar e àquela criança em virtude da proteção que o lar tem, graças à atuação, à maneira de ser da família. Mas se não há essa proteção, uma pessoa que tem a tendência para a convulsão, ela terá essa convulsão disparada pelo espírito? Poderá ser disparada muitas vezes, com frequência. Não? Se não tem, se o espírito pode se aproximar e tem acesso àquela que seria a sua vítima, ele vai disparar tranquilamente o processo. Richard, a gente costuma dizer, quando fala em espíritos, em criaturas desencarnadas, que eles se encontram em locais assim bem distantes, que a morada dos espíritos é um local errôneo. E em um dos seus livros, você diz que a morada de alguns espíritos inferiores começa aqui na Terra. Como é que é isso? É aquilo que nós acabamos de comentar, né, Sidney? Na verdade, quando nós desencarnamos, nós ficamos aqui na Terra mesmo. Cidadão, o mundo espiritual não é um compartimento estanque à distância das cogitações humanas. O mundo espiritual começa aqui onde nós estamos. Se porventura nós desencarnarmos agora, nós estaremos aqui na Terra, no mundo espiritual. Na verdade, mundo espiritual, mundo material, são denominações que nós usamos, mas na verdade tudo é mundo espiritual, né? Nós só não vemos a parte espiritual, vivemos rodeados de espíritos e não os vemos porque estamos revestidos de matéria que inibe as nossas percepções espirituais. Então nós só temos percepção para aquilo que passa pelos 5 sentidos, tato, paladar, olfato, audição, visão. O que não passa pelos 5 sentidos nós não percebemos. Um médium seria aquele cidadão que teria, assim, mal comparando, furos nessa estrutura física,
permitindo que ele veja e ouça o mundo espiritual. Mas nós vivemos rodeados por esses espíritos, eles não estão à distância. Não. Aquilo que eu falei, haverá espíritos mais evoluídos que vão para outras regiões mais altas. Nosso lar, por exemplo, é uma cidade espiritual que está nas proximidades da Terra. Segundo André Luiz, está a mais ou menos uns 200 quilômetros de distância da crosta terrestre, mas ainda em regiões umbralinas, às proximidades da Terra. Espíritos que lá vivem frequentemente estão aqui entre nós. E espíritos do mundo espiritual muitas vezes estão localizados aqui ao nosso lado, né? Nos acompanham, nos observam, nos influenciam, acontece com frequência. Quer dizer, então, que, de uma certa forma, o espírito admite a existência do céu, do inferno e do purgatório, mas sob um outro ponto de vista? Não, como locais geográficos definitivos, não. Jesus dizia, o reino de Deus está dentro de vós. Sob o ponto de vista espírita, é isso. Você pode estar intimamente no céu ou no inferno, depende de como você está vivendo, das suas cogitações, das suas realizações. Agora, se você juntar algumas centenas de espíritos numa cidade do mundo espiritual, são espíritos bons, que vivem para o bem, que praticam o bem, que atendem o semelhante, ali, naquele local, você pode dizer que é um verdadeiro céu. Assim como você pode ir para uma região do umbral, habitada por espíritos perturbados e perturbadores, em estado lastimável de espiritualidade, você pode dizer isso daqui é um verdadeiro inferno, né? Então, o grupo de espíritos, transitoriamente, ele pode transformar o local onde se encontram ou em céu ou inferno, depende do comportamento. Agora, como realização interior, é uma realização que depende de cada um. Eu posso ter o céu ou o inferno dentro de mim mesmo. Eu posso estar numa região habitada por espíritos impuros e eu me sentir bem, feliz, porque dentro de mim eu tenho o céu que eu edifiquei pela prática do bem, pela minha adequação àquilo que Deus espera de nós. Richard, muitos irmãos de outras crenças recusam-se a acreditar que os espíritos possam estar nos rodeando. Alguns, inclusive, acreditam que depois da morte eles vão ficar dormindo, aguardando um outro momento. Mas Paulo, o apóstolo, na Epístola aos Hebreus, disse claramente que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Como é que você pode esclarecer isso para nós? Por que as pessoas não acreditam, então, nos espíritos? O problema é que concepções teológicas que vêm desde culturas mais antigas sempre tenderam a ver na figura dos espíritos que influenciam as criaturas humanas seres demoníacos, né, rebelados contra Deus, que querem nos levar à perdição eterna. E daí a pessoa ter a ideia, aceitar a ideia de que nós somos rodeados por anjos e demônios, os anjos nos induzindo ao bem, os demônios nos instigando ao mal. E, na verdade, o Espiritismo nos fala que anjos e demônios são homens desencarnados, né? Não há seres à parte na criação. Deus não criou seres à parte, os anjos para proteger os homens, e alguns se desviaram, se transformaram em demônios. Não, seria uma coisa totalmente injusta da parte de Deus já fazer espíritos aí mais ou menos puros e perfeitos, como seriam os anjos. Por quê? Deus faz isso, por que nós temos que dar um duro danado para ter uma situação melhor? E Deus criou entidades angelicais. Então, a entidade angelical é um irmão nosso, é um espírito que já labutou muito, já trabalhou muito, já viveu muito, já evoluiu, atingiu esse estágio. Que todos nós atingiremos um dia, né? Todos nós seremos anjos um dia. Dependendo do nosso esforço, do nosso empenho, demoraremos mais ou menos para chegar lá, mais ou menos tempo. Depende do que nós estejamos fazendo. Bem, Richard, nós estamos chegando ao final de mais um bloco e daqui a pouco estaremos de volta para a continuidade do nosso programa. A Livraria SEAC conta com mais de 4.500 títulos, obras básicas do Espiritismo, romances, livros infantis, adolescentes e adultos, de todos os gêneros da literatura espírita. E mais, a Livraria SEAC oferece o Clube do Livro, onde o sócio paga uma pequena mensalidade e retira uma obra diferente a cada mês. Aqui você também encontra agendas, DVDs, CDs de músicas instrumentais, CDs de palestras, audiolivros e livros de bolso com mensagens diárias. Para as crianças, a Livraria SEAC tem um cantinho especial, com cadeiras e mesinhas, para que os pequenos possam desfrutar de uma boa leitura com conforto. Outro espaço especial da livraria são as prateleiras reservadas à obra completa de Richard Simonetti, consagrado autor espírita.
Todo o lucro arrecadado pela livraria é revertido para as obras do SEAC. Venha nos visitar e conheça ótimas opções para sua leitura e para presentear quem você ama. Livraria SEAC. Estamos de volta para a continuidade do nosso programa de hoje, com a presença de Richard Simonetti, que está respondendo perguntas sobre obsessão, sobre exorcismo. Richard, nós falamos aqui hoje sobre a existência de espíritos que nada mais são do que homens desencarnados. Mas a impressão que se tem, e é a crença popular, é de que existem anjos e demônios disputando a nossa alma. De uma certa forma, você concorda com isso, mas sob outro aspecto. Mas como é que se estabelece essa comunicação entre eles e nós? Como é que nós assimilamos a influência deles? Aí entra o fator mediunidade, que é muito bem definido pelo Espiritismo, que seria, digamos assim, mal comparando, um sexto sentido, que nos coloca em contato com o mundo espiritual, assim como o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão nos colocam em contato com o mundo físico. Todos nós temos esse sexto sentido, uns mais desenvolvido, outros menos, mas suficiente esse desenvolvimento para que todos soframos a influência dos espíritos, que surgem na nossa vida na forma principalmente de ideias que surgem. De repente você tem uma ideia, uma série de ideias, uma série de pensamentos que vão se desenvolvendo, independente até de você fazer esforço de raciocínio para isso. Se você prestar atenção, você vai ver que são ideias que vêm de fora, são sugeridas por espíritos, tanto para o bem quanto para o mal. Se for um espírito, um mentor espiritual, por exemplo, um protetor nosso que queira nos ajudar, pelos condutos da mediunidade ele pode nos intuir. A intuição, na maior parte das vezes, ela não vem de dentro de nós mesmos, ela vem de fora, de influência de espíritos que se aproximam. Agora, se for um espírito mau, que queira nos prejudicar, não raro até vingar-se de passadas ofensas que nós tenhamos feito em existências passadas, ele pode tentar nos induzir ao mal, explorando sempre as nossas fraquezas, diga-se de passagem. Ele sempre vai explorar as nossas tendências inferiores, procurando nos precipitar no desajuste, no comportamento irregular. Mas o tempo todo nós temos esse tipo de influência. É só prestar um pouco de atenção nos nossos sentimentos, sensações, pensamentos, e vamos perceber que muitas vezes eles são provocados por espíritos que se aproximam. O cidadão de repente está muito bem, de repente ele se sente mal. Nossa, eu estava tão bem até agora estou pessimista, estou péssimo, não sei, me sinto mal, estou com tremores. É a influência de espíritos que se aproximam às vezes e que imprime na pessoa algo das suas perplexidades, das suas tendências, da sua maneira de ser. E de repente o cidadão começa a se sentir mal de uma hora para outra, sem saber explicar por quê. É o chamado encosto da sabedoria popular, né, Sidney? O cidadão fala, está com encosto. Richard, costuma-se dizer que com uma sessão boa de descarrego, consegue se afastar a má influência. E os irmãos evangélicos chamam que é o diabo, o Satanás, que está atormentando. O descarrego ajuda realmente a gente se livrar do espírito? É uma pena, eu acho uma lástima lidar com espíritos que muitas vezes são perturbados. Às vezes o cidadão desencarnou, ele nem percebe que desencarnou. É um familiar nosso que se aproxima pedindo socorro, ele não tem noção de que desencarnou. Ele está perplexo com o que está acontecendo, ele se aproxima, pede socorro. Você começa a registrar algo da sua aflição, aí entra a mediunidade, né? Começa a registrar algo da sua aflição, das impressões relacionadas com o tipo de morte que ele teve. Aí o cidadão fala, meu Deus, estou com encosto aí, estou com influência espiritual inferior. Vai lá para uma sessão desse tipo de descarrego, e o cidadão que vai fazer esse exorcismo, se ele tiver um poder magnético, se ele tiver um certo poder, e fizer a mesma coisa, ele pode até, com a sua força magnética, afastar o espírito. Mas ele estará afastando simplesmente alguém que está pedindo socorro, que precisa de ajuda e não de expulsão. Então o que vai acontecer? Ele pode ser afastado, mas de repente o cidadão que está sendo vitimado por essa influência, ele não desenvolveu a capacidade de manter um certo equilíbrio, um padrão vibratório mais elevado que o isente desse tipo de influência, afastou um espírito, vem outro. Se afasta o outro, vem outro. Não adianta você espantar moscas quando a pessoa tem uma sensibilidade, até uma ferida. Você tem que fechar a ferida.
Então nós temos que fechar o nosso psiquismo a essas influências espirituais inferiores. Fechar como? Pelo conhecimento espírita, conhecimento evangélico, comportamento mais equilibrado, superar as nossas tendências inferiores, seria por aí. Quando eu ajudo o próximo, quando eu auxilio, visito um doente, quando eu faço orações em favor de pessoas, isso de uma certa forma me traz proteção contra essas aproximações? Claro, melhora o padrão vibratório. Tudo, Sidney, gira em torno de padrão vibratório. Então você está com o seu padrão vibratório. Eu digo padrão vibratório é a nossa aura, né? A composição de nossa aura, pelo que nós pensamos e fazemos e sentimos. Seu padrão vibratório está aqui, está baixo, né? Cogitações inferiores, vícios, uma série de problemas de comportamento e de pensamento. Vem o espírito te apanha aqui, você está no padrão vibratório dele. Daí o que acontece? Vai no centro espírita, faz tratamento espiritual, afasta esse espírito. Daí vem outro, está na sua faixa vibratória. Vem outro. E se afastar aquele outro, vem outro. Então o que o Espiritismo nos ensina? A você elevar o padrão vibratório, daí nenhum espírito inferior te pega. E como é que você eleva o padrão vibratório? Praticando o bem, corrigindo seus impulsos inferiores, aprendendo a disciplinar as suas emoções, vendo sempre o lado bom das pessoas, das coisas, enfim, um comportamento cristão. Quer se livrar de influências espirituais inferiores? Pratique todo o bem a seu alcance, tenha um comportamento evangelizado. Irmãos que frequentam igrejas evangélicas, levam a sério, cantam, participam da igreja, ou mesmo irmãos de igrejas católicas que fazem a confissão, tomam a hóstia, cantam, trabalham, eles são protegidos também ou só no centro espírita que nós espantamos os espíritos? Não, ninguém é protegido, nós nos protegemos. Você não pode até não ter religião. Se ele tem um comportamento equilibrado, um caráter nobre, uma pessoa de bons princípios, caridosa, pratica o bem, independente dele frequentar a religião, ele tem um padrão vibratório elevado. Tendo um padrão vibratório elevado, ele se livra de influências espirituais inferiores. Nós sabemos perfeitamente, o telespectador deve saber disso também, que Deus não está interessado em saber qual é a nossa religião. Não está interessado nem mesmo em que acreditemos na sua existência. O que Ele quer é que nós nos comportemos como seus filhos. Temos um comportamento equilibrado. Jesus nos trouxe esse roteiro. Seja qual for a nossa denominação religiosa, temos no Evangelho o roteiro perfeito para um comportamento equilibrado, para uma vida decente, digna, voltada para os valores do bem, da verdade. E com isso, padrão vibratório se eleva. Elevou o padrão vibratório e o espírito lhe apanha. Então essa é uma ideia que nós devemos guardar sempre em nossa intimidade, no nosso íntimo. Eu tenho que curar as feridas da minha alma para não atrair moscas, que seria a influência espiritual inferior. Procurando fazer isso, praticando o bem o tempo todo, respeitando o próximo, contendo os meus impulsos inferiores, fazendo a decantada reforma íntima, beleza, nenhum espírito inferior vai nos apanhar. Padrão vibratório mais elevado, ele não apanha. Muito obrigado, Richard, pela sua presença e nós retornaremos no nosso próximo programa com a continuidade desse tema, obsessão, que nos traz tantas informações importantes sobre esse assunto. Obsessão e exorcismo. Até uma próxima oportunidade.